Caríssimos e caríssimas, bem-vindos, bem-vindas. Nesta semana de responsabilidade social Unilins, nós vamos conversar um pouco sobre a inclusão e a responsabilidade social. Para tanto, vamos seguir um percurso bastante simples, falar sobre a ética e a ética empresarial, sobre a responsabilidade social e culminar com uma discussão a respeito da inclusão social como um fenômeno, um aspecto da responsabilidade social. Falar de responsabilidade social implica em que nós comecemos a falar primeiro sobre o que embasa a responsabilidade social. Falar então de ética é bastante importante, porque a ética ela passa pelos âmbitos da vida pessoal, da vida coletiva, nas organizações, na profissão e dentro das várias instituições pelas quais nós possamos estar desenvolvendo alguma atividade, representando algum papel social, digamos assim, cumprindo alguma tarefa, algum mistério vinculado com a nossa própria profissão. Então, nós vamos falar que a ética dentro das organizações ou dentro do nosso próprio agir cotidiano tem níveis. Nós falamos de um mínimo ético, nos referindo àquelas condutas que respeitam o básico da ética, fundamentos dos direitos da dignidade humana, ou seja, é aquele mínimo que nós devemos cumprir para nos sentirmos pessoas éticas. Ou seja, nós vamos atender aquilo que a lei requer. Esse é o mínimo ético. Ademais, nós podemos perceber que o mínimo ético ele perpassa os vários níveis em que nós vivenciamos práticas, nós agimos como pessoas, como seres humanos, seres éticos. Daí falarmos uma responsabilização, sobretudo moral, partindo da ética, no nível pessoal, no âmbito profissional e também dentro das organizações. É importante perceber essas responsabilizações, porque nós vamos entender que cumprir a lei é o mínimo ético. Mas nós não devemos nos satisfazer apenas com a busca desse mínimo. Pensando, sobretudo, no atendimento ao cliente, nós pensamos em não apenas oferecer ao cliente aquilo que ele espera, mas ir além, surpreendendo e encantando o cliente, aquela pessoa que é a razão de existir de uma organização. Também é a razão de ser do profissional. A pessoa que exerce uma profissão com o intuito de atender melhor alguém. Eu não sou um profissional voltado para mim mesmo, mas sou um profissional que presta serviços de qualidade, especializados para alguém. Essa visão de corresponsabilidade, então, é que nos leva a entender que existe uma ética que se espraia pela sociedade, existem práticas morais pelas quais nós devemos pautar a nossa conduta. De que a responsabilidade social ela é um conceito hoje bastante delimitado no âmbito das organizações. No entanto, a origem desse conceito remete a outras instituições mais amplas e não necessariamente empresariais. Nós vamos encontrar ao longo da história da formação desse conceito a vinculação do mesmo com outros centros de poder, quais sejam a sociedade de corte, a corte, depois a igreja e outros âmbitos do governo. Em que sentido? No sentido de que, primeiramente, o atendimento às pessoas mais carentes, o serviço à sociedade, a prestação de benefícios à sociedade, era entendida, essa prestação de serviços à sociedade, como uma caridade, ou seja, uma obra em benefício da sociedade indiretamente, ou talvez diretamente, mas indiretamente era uma obra voltada para Deus. Então era um vínculo de caráter humanitário, porém com base religiosa. E essa caridade, essas ações caritativas,
Geralmente elas eram assistencialistas, quer dizer, elas iam auxiliar as pessoas, grupos, nas suas necessidades. Para as organizações, posteriormente, essas ações em prol da sociedade, de grupos, né, de setores da sociedade, pode ser vinculada ao que nós chamamos de filantropia. Né? E mesmo diz amigo, amizade, né? Pela pessoa, pelo homem. Então, é uma ação que passou a ser feita para as pessoas em função do que as pessoas eram. E essa ação, ela tinha como objetivo auxiliar, sim, as pessoas e ter uma contrapartida para as próprias organizações ou pessoas que agiam filantropicamente. Essas contrapartidas poderiam ser como isenções fiscais, batimentos de impostos ou outros benefícios para a organização. Já a responsabilidade social parte, né, do foco na cadeia de negócios da empresa, ela está voltada para a sociedade onde se encontra, buscando atender às necessidades, às carências que são detectadas nessa mesma sociedade. E isto é por uma visão de retribuição à sociedade e não em busca de lucro. Ou seja, o que se visa é a transformação social. E essa relação, ela é vista como uma espécie de prestação de contas, uma retribuição. Por quê? Porque a empresa, ela retirou, recebeu, né, mas sobretudo retirou da sociedade em que se encontra, retirou vários, se não todos os seus recursos. Os recursos humanos, os recursos naturais, às vezes recursos financeiros, e ela entende que precisa retribuir à sociedade essa parcela de benefícios que dela, da sociedade, dela retirou. Então, nós falamos que a responsabilidade social, ela emerge dessa noção de carência, de débito e de urgência social. Por isso, ela vai além da simples, entre aspas, filantropia, que a responsabilidade social não é uma coisa unívoca, mas a responsabilidade social, ela tem também pelo menos três vieses ou três perspectivas. A chamada responsabilidade social interna está muito vinculada às visões e teorias de Friedman, Milton Friedman, né, uma visão liberal, e, de acordo com essa visão clássica, uma empresa seria socialmente responsável quando ela atingisse as metas para as quais foi criada, trazendo retorno, né, para os acionistas, investidores, assim por diante. Quer dizer, nós entendemos, ouvimos ainda hoje muitos falarem isso, muitos empresários dizerem que são socialmente responsáveis porque estão gerando, garantindo empregos. Esses empregos vão, por suas vezes, garantir a sobrevivência de pessoas vinculadas diretamente aos colaboradores que usufruem dos empregos. Essa é uma visão clássica. Eu sou investidor, coloco dinheiro em uma empresa, a empresa será responsável, socialmente responsável, quando retribuir para mim, enquanto investidor, dividendos, lucro. Então a empresa ela está atuando no mercado, cumprindo o seu papel e retribuindo aos investidores aquilo que eles fizeram. Essa visão, então, foca o público interno, os empregados, dependentes, como nós já falamos, e o objetivo, animar e estimular as pessoas para que se desempenhem cada vez melhor, cada qual em sua função, e, assim agindo, possam aumentar a lucratividade e a produtividade de uma organização. Uma segunda visão, ou concepção, é a chamada concepção socioeconômica, ou responsabilidade social externa. Não está focada apenas no âmbito interno das organizações, mas agora já se preocupa com o âmbito externo, com a sociedade envolvente, o entorno social, digamos assim. Então, vai se discutir qual é o papel da empresa na sociedade onde ela se encontra. E se entende que a empresa vai cumprir tanto mais o seu papel, quanto mais ela conseguir também trazer, além do lucro para os investidores e acionistas,
produzir também benefícios sociais para a sociedade, não é? O entorno social de onde ela se encontra. Então, nesse caso, a responsabilidade social externa, ela foca a comunidade, o entorno social, o público externo com os quais uma organização mantém relações, sejam comerciais, né, com fornecedores, governos, com as concorrências e assim por diante. Por fim, nós vamos ter uma terceira concepção de responsabilidade social, que hoje é uma das mais aceitas, que é a chamada Triple Bottom Line. A Triple Bottom Line é uma visão que defende o equilíbrio entre os desenvolvimentos econômico, social e ambiental. Esse é o tripé, né? As três linhas, então, sobre as quais se assenta a responsabilidade social. Esse termo foi criado por John Elkington e ele fala da necessidade de se equilibrarem esses três aspectos, porque ele questiona, e muito aprofundando já o que Samuelson falava na responsabilidade social externa, questionando a própria organização social, a organização de uma sociedade capitalista, uma economia capitalista, economia de mercado. E Elkington, então, ele se questiona da seguinte maneira: se é possível, ou se seria possível, um canibal se tornar civilizado apenas pelo uso de garfo. Quer dizer, ele não vai deixar de ser canibal apenas porque está usando garfo e faca, não é? Da mesma forma, Elkington se questiona se o capitalismo seria mais civilizado, né, menos desumano, só porque ele redistribui os seus benefícios. A visão é que, para redistribuir alguma coisa, muito estava sendo tirado. Então, é nesse livro, né, Canibais com Garfos, que se coloca a discussão da sustentabilidade, a necessidade de se criar uma sociedade sustentável, se equilibrando, então, nesses pilares do desenvolvimento econômico, sim, mas também o desenvolvimento social e o desenvolvimento, a sustentabilidade ambiental. Nós vamos assim então perceber que existem alguns vetores a partir dos quais nós podemos discutir a responsabilidade social. Vai se relacionar, como nós falamos, com os concorrentes, clientes, a sociedade em geral, meio ambiente, outras organizações e também no âmbito interno com funcionários acionistas. Além dessas relações abrangidas pela responsabilidade, vamos ver aí os 7 vetores que a responsabilidade social costuma desenvolver, né, atividades ou projetos. Então, os projetos de responsabilidade social, muitas vezes, eles são desenvolvidos mediante apoio ao desenvolvimento da sociedade, da comunidade, preservação do meio ambiente, uma comunicação mais transparente, né, que vai além da accountability, né? Nós vamos além dessa prestação de contas pura e simplesmente, que isso aí poderia ser o mínimo ético ainda. Também o retorno aos acionistas, programa de melhoria da relação com os parceiros, incremento da satisfação dos clientes e consumidores. E hoje nós vamos percebendo que, devido a algumas denúncias, alguns processos, né, envolvendo corrupção de grandes corporações, hoje é cada vez mais necessária, dentro da responsabilidade social, essa questão da prestação de contas, da transparência, né? Então, as empresas hoje estão muito preocupadas com o seu aparecer social, mas com as práticas que vão embasar esse parecer ou aparecer social. Ademais, nós vamos perceber então que a responsabilidade social, ela compreende, dentre os seus vários âmbitos de atuação para desenvolvimento de projetos de responsabilidade social, de sustentabilidade, vão ter aí ações referentes aos direitos humanos dos empregados e dos consumidores, envolvimento da comunidade, relação com os fornecedores, né, avaliação de desempenho, direitos dos grupos de interesse.
Então, são coisas assim que estão sendo colocadas cada vez mais pelas empresas de forma a demonstrar para o público que uma organização não está interessada apenas no lucro. Eu não olho para você, pessoa, interessada apenas no seu bolso. Eu estou olhando para você, pessoa, interessado em você como pessoa. E isso nós vemos muito hoje, quando nós falamos nas organizações 5.0, né? Vai além da Revolução Industrial 4.0. Também já falamos até do marketing 5.0. Esses, esses níveis, não, essas gerações, nós referimos com esses algarismos, né? 1.0, 2, 3, 4.0, 5.0, estão evoluindo para a centralidade da pessoa. Cada vez mais é colocada a pessoa como centro, centro das ações de uma organização, centro das ações marketing, centro das ações, de tudo que a gente discute. Então, reconhecendo que nós enquanto organizações, não trabalhamos com clientes apenas, com consumidores, melhor dizendo. Não são apenas consumidores que estão na outra ponta da linha. São pessoas que têm necessidades. Os produtos nada mais são do que uma solução, um atendimento, uma forma de satisfazer essa necessidade. O produto, então, ele é portador desse valor, o valor de supressão de uma lacuna, de atendimento, satisfação de uma necessidade. Então, é por isso que a responsabilidade social também vai envolver 6 âmbitos. Nós vamos falar aí da própria realidade socioeconômica, né, as desigualdades socioeconômicas, a filantropia empresarial envolvida também ali, questão ambiental, né, respeito ao meio ambiente, a questão da sustentabilidade mesma, os stakeholders, né, as pessoas que estão ali sendo afetadas direto ou indiretamente pela ação de uma empresa, e como nós falamos, a ética empresarial. De uma forma gráfica, ilustrativa, nós podemos ver que a responsabilidade social, em um primeiro momento, ela envolve clientes, sociedade, empresa, concorrentes e colegas de profissão. Isso é um primeiro momento, é quase uma responsabilidade social clássica. Então, existe uma responsabilidade social do profissional e uma responsabilidade social da organização. Até porque organização alguma ela é ética, socialmente responsável, se assim não forem os seus integrantes. Não dá para nós falarmos essa empresa é ética. Não, uma empresa é ética porque os profissionais que dela fazem parte, eles sim têm posturas éticas. E é a partir disso, então, que nós podemos concluir com algumas observações essa primeira parte. O que se constatou é que as organizações, os governos podem ter planos para desenvolvimento econômico, mas o desenvolvimento econômico por si só não traz avanços sociais. Depois, ações assistencialistas, mais que ações assistenciais, elas não vão conseguir transformar uma sociedade. E projetos podem, ao invés de resolver os problemas, contribuir para aumentar a inércia, né, de pessoas que se encontram em situação de precariedade. Então, o que se observa é isso. Mesmo em uma visão organizacional, a redução da miséria significa, sim, possibilidade de maiores lucros no futuro, né, de permanência, de manutenção da organização no espaço e no tempo. As pessoas que hoje estão sendo beneficiadas podem se transformar nos clientes de amanhã, potenciais consumidores. Então, promover essas pessoas significa indiretamente também oferecer a elas condições para que se tornem depois pessoas usuárias dos nossos produtos, né? Dos nossos consumidoras dos nossos bens, usuárias dos nossos serviços. Se antes não foi feito a coisa por bem, digamos assim, agora nós estamos sendo levados a agir de uma maneira tal que fazer frente a muitos descalabros, a muitas desigualdades, a muitos problemas sociais. E isso requer, sim, o que nós chamamos de inclusão social. O que é esse panorama da inclusão social e como ela se correlaciona com a responsabilidade social? Nós vamos entender, então, que
O termo inclusão social significa ato ou efeito de incluir-se, introdução de uma coisa, né? De um indivíduo em um grupo, juntar-se, inserir-se, por dentro de, por-se dentro. O conceito que interessa para nós é esse de incluir um indivíduo em um grupo. A responsabilidade social, então, é isto: abrir espaço para processos de inclusão na sociedade e nas organizações. Aí nós começamos a perceber a correlação entre os dois. Mas por que incluir? Nós temos de entender que toda pessoa é um sujeito de direitos porque tem uma dignidade. E isso é explicitado em várias, digamos assim, cartas, em vários documentos que tentam promover os direitos e a dignidade humana. Nós podemos ler, então, no artigo 1º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá de 1789, né, pós-Revolução Francesa, o seguinte: os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Vejam, esse é o primeiro artigo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum. Nós vamos ver mais adiante, né? Tratar de forma desigual os desiguais para garantir a igualdade. A questão da isonomia. Não dá para tratar de forma desigual quem é desigual. Então, nós temos de oferecer meios, mecanismos para que as desigualdades, nós vamos aprofundar isso também, não é? As desigualdades sejam superadas. Não devemos confundir desigualdade com diferença, né? Segundo tópico aqui, né, o segundo documento que a gente vai referir, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 46, né? Lá na declaração, no artigo 1º da Declaração Universal, nós lemos que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Vejam, em relação à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, foi inserido ali o termo dignidade. Todos também somos dotados de razão e de consciência, e cada um de nós deve agir uns para com os outros em respeito de fraternidade, em espírito de fraternidade. O que surge aí, então? Essa questão da dignidade, dignidade humana. Por causa da dignidade humana, nós vamos encontrar vários direitos, direitos que vão tentar preservar, né, essa dignidade. E, por fim, nós vamos encontrar no artigo 5º da Constituição Brasileira o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade a 5 grandes direitos: direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Por conseguinte, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. O que nós podemos constatar? Que existe uma necessidade de inclusão. Por que incluir? E aí vem o que eu falei anteriormente. Devemos constatar que a sociedade brasileira ela é diversa, o que é positivo, mas que ela também é desigual. E esse é um aspecto negativo. Diversidade, diferença, não pode ser sinônimo, né? Não pode ser entendida a diferença como desigualdade. Então nós temos muitas faces da diversidade. A diversidade ela passa por vários aspectos que existe. A diversidade é um conjunto de particularidades, né? Multiplicidade de formas de ser e agir. A diversidade é algo natural, em termos biológicos, digamos assim, né? A própria natureza cria diversidade. A diversidade humana, ela também é um fenômeno natural. Uma das características da nossa evolução é a diversidade. E essa diversidade, muitas das vezes, elas são diversidades circunstanciais ou são diversidades acessórias.
ou são diversidades não essenciais, ou seja, não dizem respeito à essência da humanidade, mas dizem respeito a aspectos da vivência dessa humanidade ou da presença dessa humanidade em termos biológicos, né, presença biológica no mundo. Por isso nós colocamos aqui que são muitas vezes aspectos biológicos fenotípicos, não genéticos, né? São fenótipos. Então nós vamos perceber que esses aspectos do fenótipo se refletem na cor do cabelo, da pele, formato, né, do nariz, lábios, etc, etc. Mas muitas vezes essa diversidade conduz a um tratamento diferenciado. Nós vamos ser obrigados a questionar como que essa diversidade pode obstruir os processos de convivência plena, os processos de vivência inclusiva. Nós podemos falar também da diversidade quanto a aspectos genéticos, mas isso também é algo natural. A diversidade em relação ao sexo, né? Não estamos falando aqui de gênero, em relação ao sexo. É isso, né? Há um dimorfismo, né? A biologia diz, há um dimorfismo. O corpo da mulher é diferente do corpo do homem. É óbvio, né? A gente olha e sabe quem é homem, quem é mulher. A grosso modo. É uma diferença, é um dimorfismo. Quer dizer, o corpo, né, tem ali uma diferença de formas entre os dois. Nós vamos perceber também que existem outras diferenças que dizem respeito a habilidades, capacidades, aptidões. Então, nós vamos falar das diversidades e inclusões a partir do reconhecimento do outro como o outro é. O outro no sentido, né, daquele que não sou eu. Todo aquele que não é eu é outro. E esse outro ele pode ter múltiplas diversidades. Pode não ser fisicamente perfeito, mentalmente desenvolvido, não ter a mesma cor de pele, cabelo, de olhos que eu tenho e assim por diante. Então, dentre as diversidades, nós podemos falar ou destacar a questão da diversidade de gerações. Temos a diferença, né, das crianças e adolescentes. Uma geração, vamos ter depois a meia-idade e os idosos. Com relação a essa diversidade das crianças e adolescentes, nós vamos destacar aspectos positivos e também aspectos não tão positivos. Nós observamos que hoje quase metade da população brasileira tem menos de 18 anos, e isso está diminuindo, mas ainda tem menos de 18 anos. Porém, o que é complicado é que a cada hora alguém entre 10 e 19 anos de idade é assassinado no Brasil. Quase todos esses adolescentes, jovens, né, são meninos negros moradores periféricos. Ademais, cerca de 3 milhões e meio de crianças até 14 anos são, dessas crianças, portadoras de alguma deficiência. As pessoas podem dizer, mas é um número exagerado esse falar que criança, um adolescente é morto. Não, se nós pensarmos, por exemplo, dados que o mapa da violência nos traz, nós tivemos aí, em média, nos anos da década passada, né, em média, 50 mil mortes por causas externas a cada ano. Mortes por causas externas são aquelas mortes não naturais, né, mas sobretudo devido a três grandes causas: acidente automobilístico, suicídio e homicídio. A maior causa de morte por causas externas é homicídio, chegando a cerca de 80 ou mais por cento, né? Cerca de 80%. Só que dessas mortes por causa externa, caso do homicídio, a imensa maioria, 90%, agora talvez menos, né? Talvez esteja chegando à casa dos 78%, 73%, 78%, provocadas essas mortes por arma de fogo. Então, e isso, nós falamos assim, poxa, são 45, 50 mil mortos por ano, a gente vai perceber que
50 mil mortos por ano, se fossem 36 mil mortos por ano, nós teríamos aí um número, né, de cerca de 1.000, não, 100 por dia, né? Se fossem 36 mil. Aí não são, né? São 50 ou mais. Então, para nós percebermos que são 100 por dia, né, teríamos aí cerca de 4 por hora. São 24 horas, né? Pode fazer a conta. Então, só para nós entendermos como que ficam essas questões. Ademais, nós temos também a questão das mulheres, né? Nós sabemos que ela tem menor nível de ocupação, quer dizer, as mulheres que em lares com crianças até 3 anos, quer dizer, elas geralmente ficam em casa, porém elas dedicam o dobro do tempo em cuidados ou afazeres domésticos em relação aos homens, né? Infelizmente, recebem 77%, quase 80%, né? Recebem quase 80% do rendimento dos homens. São minoria ainda na docência do ensino superior, e essa é uma constatação interessante. Na educação básica, sobretudo na educação infantil, não se discute, né? São as mulheres que predominam. E o salário, às vezes, é muito baixo. No ensino superior, a minoria de mulheres, a maioria dos homens, o salário é bem maior. Então, até aí, nós vemos a precarização profissional com um viés de gênero. Em 2019, por exemplo, cerca de 2% dos casamentos envolveram mulheres de até 17 anos. E, infelizmente, o lar não é um ambiente mais seguro para as mulheres. 30%, quer dizer, quase uma em cada 3 mulheres morrem, elas são mortas no próprio domicílio. A mesma coisa, nós não falamos da criança, mas a mesma coisa é isso, né? A criança ela é violentada, vítima de maus tratos, mas é vítima de abuso, principalmente no lar. Cerca de 70, quase 80% dos agressores são conhecidos parentes próximos das crianças. Padrastos, pais, tios, né? Pessoas bem próximas. Nós hoje temos aquilo que se chama preconceito contra o preconceito de ter preconceito. Ou toda hora que alguém fala de alguma coisa envolvendo aspectos étnico-raciais, vem lá, não, é um preconceito reverso, né? Que é o preconceito negro contra o não negro. Esse seria o preconceito reverso. Então, essa discussão de se existe ou não racismo na sociedade brasileira é uma discussão que, factualmente, ela nem precisa ser colocada. Fatos demonstram o que está acontecendo. Então, por exemplo, ao considerar apenas o índice de desenvolvimento humano dos brancos, o Brasil se colocaria em 46º lugar. Se fosse analisado o índice de desenvolvimento humano apenas dos negros, o Brasil cairia para o 105º lugar. 63% dos pobres do Brasil são negros. Dos vários milhões que vivem abaixo da linha de pobreza, indigência, 70% desses são negros. Sem falar ainda da população carcerária. A gente vê ali uma inversão, quer dizer, qual é a maioria da população carcerária, proporcionalmente falando? Nas escolas, nas instituições de ensino superior, 80% das empregadas domésticas, as diaristas, são negras, afrodescendentes. Quantos por cento você conhece de pessoas negras que são empresárias, que são médicas, engenheiras, dentistas? Profissional liberal, né? Psicólogo, arquiteto. Quantas são professoras universitárias? Quantas dessas pessoas negras são estudantes nas escolas de elite? Então, esse é um dado que nós precisamos refletir. Também temos a questão da inclusão do idoso. Então, hoje no Brasil, cerca de 210 milhões de habitantes, 37 milhões, quase 38, têm 60 anos ou mais. O interessante é que 75% deles contribuem com pelo menos metade da renda familiar, né, aqueles que estão aposentados. O ano passado, esse ano, constatou-se que 26% estão em domicílios que receberam o auxílio emergencial. 58% deles têm comorbidade, e um outro dado interessante aqui, 2,5% dos idosos testaram positivo para a Covid-19. Mas existem outros problemas. Em 2025,
essa população com mais de 60 anos passará de 32 milhões de pessoas. Hoje, a taxa de natalidade no Brasil está no que se chama de reposição de gerações. Está nascendo, digamos assim, a mesma proporção de pessoas que está morrendo. A população não vai aumentar muito, né, porque os que vão nascer estão em número menor, cada vez mais, se equiparando à quantidade dos que estão morrendo. Só que o que está acontecendo agora? Os nascimentos estão diminuindo e as pessoas estão vivendo mais. Então, o que se espera é que hoje, né, a expectativa de vida é de 76 anos, quase 77, mas que isso vai aumentar. Então, até o início do próximo século, a população de idosos será 8 vezes maior do que a população jovem e 2 vezes maior que a população total do país. É aí que vem a discussão sobre aposentadoria, né, todas essas coisas que a gente tem acompanhado. Mas para perceber, por que isso? Porque a população está envelhecendo. As pessoas estão vivendo mais, mas não quer dizer que estejam vivendo com mais qualidade de vida. Tanto que o que se constata também é o aumento do número de agressões e abandonos dos idosos. Praticamente duplicou a quantidade de idosos vivendo em asilos e outras instituições de amparo. Outro aspecto também de diversidade que nos deve chamar a atenção é a questão indígena. Então, o censo de 2010, mas com os dados atualizados até 2020, revelam que nós temos hoje cerca de 900 mil pessoas que se declaravam ou se consideravam indígenas. 63% vivem em área rural e 57% moravam em terras indígenas oficialmente reconhecidas. Essas pessoas constituem aí cerca de 300 etnias, várias línguas, né, 274, mas são pessoas que estão convivendo hoje com graves problemas nas terras, né, aquelas pessoas que vivem aldeadas. Tem documentários falando que hoje elas estão cercadas por dois inimigos. De um lado, as doenças, de outro lado, os invasores das terras. Tribos isoladas e Yanomamis, elas hoje, uma dessas tribos isoladas, hoje está convivendo a cerca de 12 quilômetros apenas de garimpeiros invasores de terras. Então, nós constatamos também o problema dos desaldeados, é que se pode dizer assim, aqueles que estão vivendo em centros urbanos, que estão enfrentando o problema de bebida, prostituição. Então, esses casos de violência, não precisam ser as violências cruentas, né, com sangue derramado, esses são problemas que estão dizimando muitos desses povos indígenas. Então, essa diversidade também tem de ser reconhecida, é uma diversidade cultural também que está ali, que deve ser preservada. Isso nem sempre acontece. E, por fim, nós podemos nos reportar à pessoa portadora de deficiência. Vejam, só em 2002 que o censo do IBGE, ou outras investigações, outros levantamentos do IBGE, passaram a incluir em suas pesquisas as pessoas portadoras de deficiências. É um termo que também muda, né? Uns falam que é PPD, outros falam que é pessoas com necessidades especiais. No caso da educação, pessoas com necessidades educacionais especiais, né? Depois é PCD, pessoas com deficiência, né? Então, essa terminologia ainda está bastante discutida, mas interessa para nós que foi esse termo, pessoa portadora de deficiência, que o IBGE utilizou e pela primeira vez em 2002. E quando colocou isso, quando se colocou essa investigação a respeito das pessoas portadoras de deficiências, o IBGE constatou que havia um mundo até então desconhecido, um universo desconhecido que era, na época, constituído de cerca de 24,5 milhões de pessoas, pessoas com alguma deficiência. A maior parte das deficiências são as deficiências motora. Então, nós vamos perceber que, por esse número, 14 em cada 100 brasileiros têm algum tipo de deficiência. E essas deficiências, elas são predominantes entre as mulheres. Depois, a principal é a visual, né, 48%, motora, 23%, auditiva, 17%, mental, 8%, física, geral. Nós vamos perceber que ainda assim, dos portadores de deficiência, 9, quase 45%, né, 9 milhões trabalham. Então, esse é um dado para nós termos presente.
Existem pessoas com deficiências, com limitações, né, nos movimentos, com incapacidades. Então, são coisas distintas, pessoas com incapacidades, limitações e deficiências. Mas todos nós temos algum tipo, quer dizer, na nossa sociedade, existem várias pessoas com algum tipo de deficiência, como nós vimos, cerca de 15%. Então, usar óculos, claro, é a constatação de uma deficiência visual, né? Eu tenho um déficit na minha visão. Déficit significa deficiência. Então, eu não sou uma pessoa que não enxerga, pessoa cega, né, digamos assim, né? Esse termo também a gente tem que refletir bastante a respeito. Então, eu não sou uma pessoa que não enxerga, mas eu tenho um déficit de visão. Então, tenho uma deficiência. Agora, a gente aceitar isso, eu não sou deficiente, então vamos por partes, né? Deficiências. Ouvir com menor acuidade, né? Então, é um déficit. Então, nós temos de perceber o que são essas coisas. E a tal ponto, nós temos de reconhecer essa diversidade ocasionada pelas deficiências, sobretudo a deficiência visual, hoje a deficiência oral, né, pessoa que não fala, que nós temos, o Brasil reconhece que tem hoje 2 idiomas, né? Nós temos 2 línguas, a língua portuguesa tradicional e a língua brasileira de sinais, Libras. É também o idioma oficial do Brasil, né? Então nós temos de entender por que esse idioma oficial, por que essa outra língua? Porque existe um contingente de pessoas que não consegue se expressar da forma como era tradicionalmente reconhecido. Então, essa é uma postura de inclusão. É isso que nós temos de perceber. E não se trata aqui apenas de ser socialmente responsável. Trata-se de reconhecer, como nós falamos que a responsabilidade social faz, não é? Reconhecer um débito, uma dívida para com, nesse caso, uma parcela das pessoas da sociedade. Como nós falamos então anteriormente, temos de perceber a distinção entre diversidade e desigualdade. A diversidade, como nós salientamos, é um fenômeno natural. Já a desigualdade é uma produção humana e cultural. É uma forma de tratar, não é uma constatação. Eu constato a diversidade, mas eu posso produzir a desigualdade. E uma dessas desigualdades é a desigualdade socioeconômica, que no Brasil é terrível. O Brasil está, por exemplo, entre os países mais desiguais do mundo. O Brasil está entre os 10 mais desiguais do mundo. Então, de baixo para cima, o Brasil está entre os 10 primeiros, né? Está entre os 10 mais desiguais do mundo e tem a segunda maior concentração de renda. Só perde para o Catar. E aí vem uma comparação. 1% da população detém 24% da renda. E se nós pegarmos os 10% mais ricos, eles detêm 42% da renda. Quando a gente pensa assim, a gente fala, nossa, é um absurdo. Sim, é um absurdo. É como se nós tivéssemos uma pizza, né, de 10 pedaços, e aí vem lá, tem 100 pessoas ao redor para pegar essas pizzas, né? Não, 100 pedaços mesmo, vamos lá. Aí vem 10 pessoas e levam 42 pedaços da pizza. E as outras 90 que estão ao redor da mesa têm de brigar para redistribuir entre si os outros 58 pedaços da pizza. Então, como nós podemos perceber aqui, o 1% mais rico detém 28, quase 29, 28% da riqueza. E os 10% mais pobres detêm 40%. Quer dizer que 1% detém mais que o dobro da renda dos 40% mais pobres. É uma desigualdade terrível. O que nós propomos, então? Para superar a desigualdade, a primeira coisa a ser feito é aprender a respeitar as diferenças. Ou seja, buscar aí uma igualdade sem o nivelamento, o igualitarismo. Aquilo que nós falamos, tratar os diferentes diferentemente, para que equidade, né? Oferecer condições de superação das limitações para aquelas pessoas que foram limitadas,
socialmente, né, historicamente, assim por diante. Esse é um aspecto. Depois, perceber que existe um caminho. Em face da diversidade, tentar superar os movimentos de exclusão e a intolerância. Quer dizer, achar que o outro tem de ser igual a mim, pensar igual a mim e assim por diante. Não existe isso. Cada um é um. Daí que nós vamos perceber que quando não se tem a tolerância e, portanto, não vamos ter a inclusão, nós vamos conviver com o preconceito, quer dizer, o conceito anterior, porque nós não convivemos com o outro, temos ideias a respeito do outro, nós construímos a ideia de quem é o outro sem que o outro possa se manifestar. Nós não damos ao outro a chance de ele manifestar. Esse é o preconceito. E, por fim, a discriminação, que tem de entender que o preconceito é uma disposição interna. A gente pode ter um pensamento, né, podemos ter conceitos, formas de entender o outro, mas é algo interno. Já a discriminação implica em uma ação. Por isso que o nome fala, é uma ação discriminatória. Isso é discriminação. Então, eu tenho preconceito em um momento. Se eu não combato os meus preconceitos, eu passo para a discriminação. Então, nós vamos perceber que, a partir disso, nós podemos enfrentar manifestações de intolerância e violência. Quer dizer, não tendo processos de inclusão, face à diversidade, nós vamos usar da exclusão, que é a segregação. E, por fim, como não conseguimos conviver com o diferente, com o diverso, uma forma de eliminar essa diversidade consiste justamente em eliminar a fonte da diversidade, ou seja, eliminar o outro. O exemplo maior talvez tenha sido o pensamento eugênico, né? Aquela eugenia, que foi o pensamento de uma raça pura, como pregado pelos nazistas. A dificuldade de conviver com o outro, com o diverso. Essa intolerância levou primeiro à segregação, os guetos, né? Depois as outras formas de violência e, por fim, a superação da diversidade, erradicando a fonte da diversidade, erradicando o outro, a outra pessoa. Então, o caminho para a inclusão passa pela aceitação do outro. Mas nós temos que entender que a tolerância, ela não é o alvo, não é o foco, não é o fim. Tolerar não significa incluir, mas é uma porta para. Nós falamos de tolerância passiva, que é essa suportação, eu suporto o outro, né? Então eu tolero. Mas nós temos de partir para a tolerância ativa, que significa aceitação, respeito e a inclusão em todos os âmbitos. Aí muitas vezes se fala da ação afirmativa. Tem uma concepção negativa. Falar de ação afirmativa, as pessoas pensam logo em cotas. E alguns não entendem bem a razão das cotas e já pensam em privilégios. Vamos privilegiar A, B e C. Não é nem o caso aqui de entrarmos numa visão histórica. Quem vai ser beneficiado agora, quem foi beneficiado ontem, quem será beneficiado amanhã. Mas o que interessa discutir aqui e agora é justamente isso. Existem ações que são necessárias, sim, em termos de governo, em termos de instituições, mas existem ações também que são necessárias em termos de pessoas. Por isso nós falamos que, para além de ações afirmativas, nós podemos buscar apoio em alguns autores. Um deles é Paul Ricoeur, que vai falar sobre a necessidade de enxergarmos a nós mesmos como os outros, ou seja, o si mesmo como um outro, e enxergar as outras pessoas como nós. É até o dele, né? O si mesmo como um outro. Então nós temos de assumir essa postura, que passa pelo chamado role-playing ou role-taking, assumir o papel do outro, nos colocarmos no lugar do outro, irmos na pele do outro, nas emoções que o outro está vivendo. Como que eu estaria no lugar do outro? Essa é uma primeira visão inclusiva. E a segunda é aquela que eu remeto a Jürgen Habermas, quando ele fala do agir comunicativo. Agir comunicativo insiste justamente nessa performance, né, entre eu e o outro. Ele vai colocar algumas exigências até na comunicação.
ter uma comunicação veraz, uma comunicação verdadeira, uma comunicação que respeite as regras, né? E aí nós vamos perceber que muito do que a gente encontra em termos de fake news fere esse tipo de princípio. Porque nas fake news nós não estamos jogando com a verdade. Como que o outro pode se posicionar em relação ao que eu estou falando se eu não sei se o que ele está falando de fato é o que ele está pensando ou se o que ele está falando corresponde à realidade? Então aí são os 4 princípios, né, da comunicação que Habermas coloca, né, quando ele fala do agir comunicativo. Tem lá os requisitos dessa comunicação. Então, devemos ir para além da tolerância, superando as fidelidades pessoais e grupais, né? Aquela questão da farinha pouca, meu pirão primeiro, ir além do familismo amoral, que é aquele que nós protegemos a nossa família e desrespeitamos os outros, né? Entender que somos parte de uma família universal. Também buscar essa orientação por princípios éticos universais, não olhar apenas aquilo que o meu grupo defende, mas o que é que subsiste a partir de tudo isso? O que é que vai além? E alguns teóricos da ética vão falar que existem sim princípios universais, né? Alguns deles, alguns se referem a evitar a mentira, que mentir é errado, não provocar sofrimento desnecessário, quer dizer, ir contra a tortura, depois não ferir e não matar, né? O homicídio ele é um erro. Então são 3, 4 princípios universais. Kant depois vai falar de algumas coisas, né? Como o fato de nós nos colocarmos no lugar do outro e vivermos de tal forma que tal maneira que a forma como vivemos possa se transformar em uma máxima universal. Qualquer outro no meu lugar agiria da mesma maneira. Isso é algo extremamente importante. É uma orientação para o princípio ético universal. Ser socialmente responsável. Saber que o resultado do que nós estamos percebendo na sociedade decorre de ações minhas. É interessante como nós falamos que a sociedade é corrupta, a sociedade é violenta, mas eu não sou corrupto, eu não sou violento. Como então a sociedade é assim? Como será que os dirigentes nossos são assim? Como será que os gestores nossos são assim? Se eu e os meus não somos assim. Então nós vamos dizer o seguinte: aquela ética da urgência que nós falamos lá atrás, o débito social, ela é também um fator primordial para superar ou enfrentar as distorções sociais e violações dos direitos humanos que nós vivenciamos. E esses direitos humanos violentados agridem a dignidade humana e, portanto, vão ajudar a segregar as pessoas. Por isso nós falamos que ter esse princípio da ética, da urgência, isso é importante, tanto nas organizações quanto no âmbito do cotidiano nosso, do dia a dia. E é isso que significa ser socialmente responsável. Então, quando nós falamos de responsabilidade social e falamos de inclusão, nós estamos falando disso. Não é possível vivermos em um mundo como o nosso hoje, com ilhas de prosperidade, ilhas de justiça, ilhas de bem-estar e a grande maioria vivendo uma forma de desrespeito aos direitos humanos básicos, à dignidade humana. Falar de responsabilidade social implica em falarmos de inclusão social, incluir o outro, qualquer que seja o outro, no âmbito das nossas relações, das nossas considerações. Isso exige muito, isso exige ir além, como nós falamos, dos nossos grupos, das nossas preferências, do nosso pequeno mundinho, pequeníssimo mundinho. É ir além, nos abrirmos para as outras realidades, as outras diversidades que nos cercam e que não são ameaças, mas são formas de enriquecer a nossa existência. E é por isso que a gente fala que se nós tivermos consciência disso e assim vivermos, poderíamos considerar que o mundo será um lugar muito melhor para se viver, porque você, eu, nós, com essa visão de integração, de inclusão, passamos por ele.